Este é o terceiro episódio de Tier List de métricas de análise de empresas. No primeiro fizemos métricas de valuation, no segundo fizemos margens e neste episódio vamos fazer as 6 métricas de EV valuation. EV EBIT, EV EBITDA, EV lucro bruto, EV sales, EV free cash flow ou fluxo de caixa livre e EV earnings. E aviso-te já que se nunca usaste nenhuma destas métricas ou não as sabes bem como usar, é bastante possível que já tenhas olhado para uma empresa, olhado para essas métricas, achado que ela estava bastante barata quando na verdade estavas a pagar para aí o dobro pela empresa. Vou mostrar-te exatamente como é que isso acontece já a seguir. E outra coisa importante, 2 destas 6 métricas estão matematicamente erradas. Não é gosto nem opinião, elas estão mesmo matematicamente erradas e o problema é que podem enganar bastante porque aparecem em basicamente todos os sites de análise de empresas que existem. No fim do vídeo vocês vão perceber. Agora, os tiers são os mesmos de sempre, ok? Temos o S-tier, métricas muito boas, olhe sempre para elas. A-tier, boas, uso na maioria das análises. B-tier, ok, mas tens de saber usá-las. C-tier, overhyped, cuidado como e quando usas. E D-tier, basicamente inúteis na maior parte dos casos. Vamos a isso. Antes de entrarmos diretamente na tier list, tens de perceber de forma resumida o que é EV, Enterprise Value, e a diferença entre EV e Market Cap. De forma simples, o Market Cap é o preço das ações, o EV, ou Enterprise Value, é o preço do negócio. E o que separa os dois é um documento financeiro. O balanço. Pensa nisto com um exemplo de comprar uma casa. Imagina uma casa anunciada a 300 mil euros, só que vem com um empréstimo de 200 mil euros. Quando compras a casa, esse empréstimo passa para o teu nome. Depois, quando recebes as chaves, encontras numa gaveta 20 mil euros que também passam a ser teus. Quanto é que a casa te custou realmente? 300 mil, mais 200 mil do empréstimo, menos 20 mil euros que encontraste na gaveta. Ou seja, o anúncio dizia 300 mil, mas o negócio custou-te 480 mil. Com empresas é igual. Quando compras uma empresa, herdas a dívida que a empresa tinha, mas também recebes a caixa que ela tinha. Ou seja, somas uma coisa, mas subtrais a outra. Vou dar o exemplo de uma empresa que tenho no portfólio, a Wynn Resorts. O market cap dela é de cerca de 10.100 milhões, ou 10.1 bilhões, como quiserem. A dívida total é cerca de 12 mil milhões. Em caixa eles têm cerca de 1.8 mil milhões. Ou seja, 10,1 mais 12 menos 1.8 dá pouco mais de 20 mil milhões. Estamos a falar de uma empresa com 10 mil milhões de market cap, mas 20 mil milhões de enterprise value. Ou seja, quando olhas, por exemplo, para o PE ratio da Wynn Resorts, estás a avaliar uma empresa de 10 mil milhões. Quando compras um negócio ou olhas para métricas de EV, estás a avaliar uma empresa que custa ou que vale 20 mil milhões. Normalmente esta diferença entre EV e market cap não tende a ser muito grande, especialmente em empresas enormes. Tende a ser grande esta diferença em empresas com muita dívida ou com muito caixa. Mas se o market cap e o enterprise value são dois valores diferentes, com que métricas é que podemos combinar cada um deles e como é que isto tudo funciona? Porque aqui é que está a questão importante que engana muita gente, até investidores gigantescos. A parte mais importante do vídeo é esta, porque existe uma regra do Aswat Damodaran, professor de Valuation da Universidade de Nova York, que resolve isto. Ele é um dos maiores especialistas, se não o maior, em Valuation de empresas. Como sabem, um múltiplo é sempre uma divisão, ok? Em cima temos um preço e em baixo temos uma métrica financeira da empresa. A regra dele é simples. O numerador e o denominador têm de pertencer às mesmas pessoas. Eu vou explicar. O que o Damodaran quer dizer é que se em cima puseste um preço que pertence só aos acionistas, ou seja, market cap, em baixo tens de colocar uma métrica que também só pertence aos acionistas. Ou seja, EPS, lucro líquido ou fluxo de caixa, seja operacional ou livre. Mas se em cima puseste um preço que inclui a dívida, ou seja, enterprise value, em baixo tens de colocar uma métrica que ainda não contabiliza o pagamento dessa dívida. Ou seja, receita, lucro bruto, EBITDA e EBIT. Ou lucro operacional. Mas porquê que isto é assim? Vamos pensar na ordem pela qual o dinheiro sai de uma empresa. A empresa gera receita, paga o COGS e depois tem o lucro bruto. Depois paga os custos operacionais e chega ao EBIT, ou lucro operacional. Só depois disso é que paga os juros da dívida aos credores e os impostos ao Estado. Depois disso tem o lucro líquido, que é a única parte da demonstração de resultados que pertence unicamente aos acionistas. Ou seja, tudo o que está antes dos juros pertence a toda a gente que meteu dinheiro na empresa, aos credores e aos acionistas. Tudo o que está depois dos juros pertence só aos acionistas. Já agora os trabalhadores, os fornecedores, a renda de infraestrutura, por exemplo, tudo isso são custos, ok? Os credores e os acionistas são outra coisa, são entidades que colocaram dinheiro na empresa e têm direito ao que sobra. Quando misturas estes dois conceitos, acontece uma de duas coisas. Ou contabilizas a dívida duas vezes,
ou não a contabilizas nenhuma vez. Guardem esta regra, que isto é de ouro. E é também por causa desta regra que estas 6 métricas não vão ter uma tier list própria. Tudo o que fizemos no primeiro episódio e estas 6 métricas respondem exatamente à mesma pergunta. Quanto é que estou a pagar? Vamos começar agora pela primeira métrica, que é a métrica que tem melhor histórico de todas. EV/EBIT. O EV/EBIT é o Enterprise Value a dividir pelo lucro operacional. E como acabámos de ver, cumpre a regra na perfeição. Em cima está o que pagas por tudo, incluindo dívida, e em baixo está um lucro que pertence aos acionistas e aos credores ainda. Mas o que é que esta métrica dá que, por exemplo, o índice preço-lucro não dá? Imagina duas empresas exatamente iguais. Mesmo setor, mesma receita, mesmas margens e o mesmo lucro operacional de, por exemplo, 100 milhões. A única diferença é que a empresa A não tem dívida nenhuma e a empresa B pediu emprestado 1000 milhões, por exemplo. Ou seja, a empresa B vai ter de pagar juros e esses juros vão reduzir-lhe ligeiramente o lucro líquido, o que vai fazer com que o EPS fique mais baixo e o PE ratio pareça inflacionado, pareça mais elevado, ou seja, a empresa parece mais cara. Só que ela não é pior a operar, como eu disse, ela tem o mesmo lucro e as mesmas margens, só tem mais dívida. E dívida nem sempre é mau. Agora, o EV/EBIT resolve isso. Como o EV inclui a dívida e o EBIT é antes dos juros dessa dívida, as empresas ficam mais comparáveis. Esta métrica é fantástica para empresas do mesmo setor ou da mesma indústria com estruturas de capitais diferentes e funciona igualmente bem para comparar empresas de países diferentes, porque o EBIT não é só antes dos juros, também é antes dos impostos. E como nós sabemos, os impostos não são os mesmos em Portugal, que são na Irlanda, que são nos Estados Unidos, percebem? Agora, dois gestores americanos, o Wesley Gray e o Tobias Carlisle, fizeram um teste no livro Quantitative Value. Pegaram em todas as empresas cotadas nos Estados Unidos até um certo tamanho e fizeram uma experiência com 6 rácios de valuation entre 1964 e 2011. A experiência era ordenar todas as empresas da mais barata para a mais cara segundo um rácio e comprar as 10% do topo da lista. Depois, no ano a seguir, voltar a fazê-lo com a lista atualizada. Isto durante 47 anos, separadamente para cada um dos 6 rácios. No fim, compararam qual dos 2 rácios ou métricas teria dado mais dinheiro. E os 2 primeiros lugares foram EV/EBIT, que deu 14,55% ao ano, e EV/EBITDA, que deu 13,72% ao ano. O engraçado é que quem ficou em último lugar não foi um rácio, foi as estimativas de lucros futuros dos analistas do Wall Street, que deu 8,63% ao ano. Ou seja, quem seguisse as previsões e as expectativas dos analistas profissionais do Wall Street durante 47 anos, teria tido um retorno abaixo de quem simplesmente só comprou SP500 e não fez mais nada. Agora, para que tier vai o EV/EBIT? Há um ano atrás eu colocá-lo-ia num sítio muito mais baixo, simplesmente porque quase nunca usava métricas de EV. Hoje em dia gosto bastante desta métrica e de compará-la com outras e uso-a praticamente sempre, e como estatisticamente é uma das melhores, eu vou colocá-la em S-tier, ao lado do preço por fluxo de caixa operacional e fluxo de caixa livre. Outra razão do porquê de a colocar aqui é que por cima daquele estudo que foi feito em que ela ficou em primeiro lugar, passaram um filtro para remover empresas cujo lucro não batia certo com o fluxo de caixa, ou seja, métricas de fluxo de caixa ou rácios de fluxo de caixa. O EV/EBIT sozinho rendeu cerca de 16% ao ano entre 1974 e 2011, ou seja, este filtro só começou a ser aplicado 10 anos depois do começo do estudo inicial. Mas o modelo completo com estes filtros de fluxo de caixa e de manipulação por cima rendeu 17,68% no mesmo período. Ou seja, quase 2% acima de se fosse só EV/EBIT. Mas lembrem-se também que, tal como vos disse no primeiro episódio, o fluxo de caixa livre pode ser temporariamente distorcido por capex de investimento elevado, como estamos a ver na Meta, na Microsoft, na Google, na Amazon. O EV/EBIT também tem pontos fracos. Eu não o uso em bancos e seguradoras porque o Enterprise Value deixa de fazer sentido aí, e também não serve para empresas sem lucro operacional, porque um rácio negativo não te diz nada. Isto só prova que, como vos digo sempre, o mais importante é perceber a empresa que estás a analisar e combinar estes múltiplos, não olhar só para um ou para dois. Eu podia fazer uma tier list com explicações muito mais resumidas e não vos chateava tanto, mas o meu objetivo é mesmo que vocês percebam como é que cada métrica funciona e quando as utilizar. E por falar em aprender, foi por causa destas grandes dúvidas sobre quais métricas utilizar e quando, como saber o que procurar para analisar bem uma empresa, como fazer projeções financeiras, como saber quando vender, reduzir ou comprar uma ação, que eu criei o InvestorOS. É um programa de 1 mês com 2 sessões por semana, ou seja, 8 sessões no total, onde aprendes a analisar qualquer empresa como eu faço, aprendes a gerir o teu portfólio com autonomia para sempre e sais de lá com uma análise feita por ti. As vagas são super limitadas
limitadas, porque eu tenho de dar bastante atenção a toda a gente que participa, por isso, se achaste interessante, preenche o formulário, o link na descrição. Agora, a segunda métrica é bastante parecida com a primeira, é o EV/EBITDA. O EBITDA, como muitos sabem, é o lucro antes dos juros, impostos, depreciação e amortização. E tal como o EV/EBIT, cumpre a regra do Damodaran. Em cima está o preço do negócio inteiro e em baixo está o lucro que ainda não pagou nem aos credores, nem aos acionistas. O EBITDA é um dos múltiplos mais usados no mundo todo e vale a pena perceber porquê? O EBITDA foi popularizado nos anos 70 por um senhor chamado John Malone, que tinha uma empresa de televisão por cabo nos Estados Unidos. Basicamente o que ele fazia era comprar várias redes de cabo, endividar-se bastante para expandir e estar sempre a crescer, ok? Só que o problema é que este tipo de negócios tem bastante depreciação porque ele tem que estar sempre a investir em infraestrutura e como ele também tinha muita dívida, pagava muitos juros. Ou seja, o EPS dele parecia muito mau. O que é que ele fez? Convenceu o Wall Street a olhar para um número que não contava nem com os juros nem com as depreciações e criou o EBITDA. Depois, nos anos 80, as empresas de private equity começaram a usá-lo para perceber se a empresa tinha dinheiro suficiente ou aguentava a dívida que eles lá iam meter em cima, porque as empresas de private equity compram umas empresas, endividam-nas para expandir e depois vendê-las por mais caro, e depois isso foi-se espalhando para M&As, ou seja, fusões e aquisições, e outras áreas do setor financeiro, e foi assim que se popularizou. O problema é que uma empresa continua a ter de pagar os juros dessa dívida que tem e continua a precisar de pagar as depreciações, por mais contabilisticamente que seja, mas já pagou anteriormente, porque precisa sempre de renovar a infraestrutura também, ou seja, é um custo constante. Agora, nem tudo é mau, porque há uma coisa que esta métrica faz melhor do que qualquer outra. Imagina duas empresas exatamente com a mesma máquina industrial, compradas ao mesmo tempo, só que uma assume que a máquina vai durar 10 anos e a outra assume que vai durar 15. O que é que acontece? A depreciação anual vai ser diferente em cada uma das empresas, o EBIT delas vai ser diferente e o EV/EBIT não vai ver isso e vai contabilizar uma mais barata que a outra. Mas a máquina é a mesma e o negócio também é o mesmo. Aquilo não é uma diferença económica, aquilo é uma escolha contabilística só. E o EBITDA elimina essa diferença. E a mesma coisa acontece para a amortização, quando uma empresa usa dívida, por exemplo, para comprar outra versus crescer organicamente. A que usou dívida para comprar outra empresa, para crescer mais rápido, vai ter o EBIT dela a ser mais afetado do que a empresa que cresceu organicamente. Às vezes isso é bom, outras vezes não é. Onde eu estou a querer chegar é que o EBITDA remove essa diferença. Vou colocar o EV/EBITDA em B-tier, porque ela é boa a fazer o trabalho para a qual foi feita, que é comparar negócios sem que a contabilidade se meta no meio, mas é péssima a fazer o trabalho que muita gente acha que ela serve para fazer, que é fingir que isto é lucro, porque não é. Agora, a terceira métrica é EVGP. Esta métrica é provavelmente a que vocês menos usam e muitos de vocês nem devem conhecer, mas já basicamente Enterprise Value a dividir por Gross Profit, que é lucro bruto. O lucro bruto é basicamente a receita menos o custo de mercadorias vendidas, ou o custo de receita, ou COGS, Cost of Goods Sold, e cumpre a regra na mesma, ou seja, o lucro bruto está antes dos juros, antes dos impostos, até antes dos custos operacionais, pertence a toda a gente que meteu dinheiro na empresa. Eu vou colocar o EV Gross Profit em A-tier. Porquê A-tier? Porque praticamente todas as métricas que nós temos aqui acabam por prejudicar empresas que estão a investir bastante para crescer, ou seja, que têm custos operacionais relativamente elevados. E uma empresa que está com custos operacionais relativamente elevados nem sempre é uma empresa má. Esta métrica não castiga empresas que estão a gastar dinheiro para crescer, mas não serve para todas as empresas. Eu só meto mais peso nesta métrica em empresas de crescimento ou empresas que não sejam lucrativas. Mas nesses casos é uma das primeiras métricas que eu calculo porque é uma das únicas que não me mente sobre a qualidade do negócio enquanto ele está a gastar bastante para crescer. Agora, têm de ter cuidado com uma coisa, porque depende muito de empresa para empresa o que é que entra ou não entra no COGS. As empresas meio que podem decidir com alguma flexibilidade. E isto vai de encontro ao facto do lucro bruto ser uma espada de dois bicos, no sentido em que tem aquela parte positiva, mas também tem uma parte negativa, que é, não te diz quanto dinheiro é que entra em caixa da empresa. Como é óbvio, a empresa pode ter um bom lucro bruto, uma boa margem bruta, mas estar constantemente a perder dinheiro. A ideia que eu quero que fique na vossa cabeça é, esta métrica diz-te se o produto é bom, mas não te diz se a empresa é boa a geri-lo. Como sempre, nunca a uses sozinha, porque ela só te mostra a segunda linha da história, sendo a primeira linha a receita. Agora, a quarta métrica é EV Sales. Como sabem, a receita está antes de tudo, certo? É a primeira linha em qualquer demonstração de resultados. E eu aqui tenho que admitir uma coisa. No primeiro episódio eu pus o Price to Sales
em C-Tier. Mas na verdade o EV Sales é a versão mais correta do Price to Sales, porque a receita não é só dos acionistas, como eu vos disse, é da empresa toda. Se vais dividir a receita por algum preço, o preço certo é o Enterprise Value, não o Market Cap. Ou seja, se alguma vez usarem um múltiplo de receita, deem muito mais importância a este do que ao Price to Sales. Por isso eu tenho que fazer uma mudança. O EV Sales vai para C-Tier, mas eu vou ter que meter o Price to Sales em D-Tier. E a razão pela qual ele vai para o C-Tier é a mesma razão que eu dei no primeiro vídeo. A receita não te diz absolutamente nada sobre a qualidade da gestão da empresa. Uma empresa de software pode ter 85% de margens brutas e uma empresa de retalho ter só 4%, mas terem a mesma receita. Claramente que elas não valem a mesma coisa. E como já vos disse, o único trabalho de jeito desta métrica do EV to Sales é avaliar empresas que não lucram ainda. Só que acabámos de ver que, na minha opinião, existe uma métrica melhor ainda do que esta para a mesma coisa, que é o EV to GP. Porque a receita nem sequer te diz se existe margem. O lucro bruto ao menos diz alguma coisa para além disso. E para uma empresa que não dá lucro nenhum, saber pelo menos a margem bruta é uma das poucas coisas que tu consegues saber, por isso é bastante importante. Até porque a margem bruta numa empresa ainda não lucrativa diz-te muito sobre o potencial lucro ou as potenciais margens de lucro que a empresa poderá conseguir obter no futuro. Agora vamos para a quinta métrica, que é o EV, fluxo de caixa livre. E é aqui que começam os problemas. Já conseguem perceber se estiveram atentos. Porque à primeira vista isto devia ser uma das melhores métricas de todas. O fluxo de caixa livre é dinheiro a sério. É o dinheiro que sobra depois de serem pagas todas as despesas, todos os custos, incluindo o CAPEX. Ou seja, não é lucro no papel, não é contabilisticamente manipulável. O problema está na construção da métrica. Porque o fluxo de caixa livre já é depois de pagar os juros da dívida. Ou seja, aqui estamos a castigar a empresa duas vezes pela mesma dívida. Em cima por causa do EV, que inclui a dívida, e em baixo o fluxo de caixa livre, que já conta com o pagamento dos juros da dívida. Agora vou-vos dar conhecimento avançadíssimo. Chama-se fluxo de caixa livre desalavancado, ou Unlevered Free Cash Flow, que é basicamente o fluxo de caixa livre sem os juros. Só que nenhum site vos dá esse número já feito, têm de o calcular à mão. E por isso eu vou colocar esta métrica em D-Tier também. Não é que a ideia da métrica seja má, mas já existe a versão correta, que é o Price to Free Cash Flow, que nós falámos no primeiro vídeo, como também existe o EV to Unlevered Free Cash Flow. Agora, falta uma métrica que é o EV to Earnings. O EV to Earnings é o Enterprise Value a dividir pelo lucro líquido. E o erro é o mesmo da métrica anterior. Em cima já tens algo que inclui a dívida e em baixo já pagaste os juros dessa dívida. Vou colocá-la em D-Tier também. Já agora, se quisessem corrigir esta métrica, tinham de readicionar aos earnings, ou ao lucro, os juros e os impostos. E para isso temos o EBIT, que é o lucro operacional. E se quiseres mesmo olhar para o lucro líquido, já tens o índice preço-lucro, o PE Ratio. E assim fica a tier list completa. Agora só fica uma pequena questão no ar. Exatamente quando é que usas o EV e quando é que não o usas? A resposta também está no balanço. Se a empresa tem muita dívida ou muita caixa, o market cap não te vai mostrar a história toda da empresa e tens de usar, ou convém usar, o Enterprise Value. Se o balanço é limpo, sem grande dívida, sem uma caixa muito elevada, o market cap chega e podes usar métricas mais simples, como o Price to Earnings e o Price to Free Cash Flow. Mas mesmo assim eu tendo a olhar para todas elas, porque não custa nada, é mais 5 minutos que tu perdes. No próximo episódio desta série, provavelmente vamos fazer todas as métricas que estão numa demonstração de resultados. E vamos por aí, ainda temos alguns episódios e eu acho que estes vídeos entregam bastante valor. Digam-me nos comentários com o que concordam e com o que não concordaram, eu quero mesmo ver isso. E se acham que ficou alguma métrica de fora, deixem também nos comentários, que assim eu adiciono num próximo vídeo. E eu nunca pedi isto, mas se gostarem deixem um like, porque ajuda ao canal e não custa dinheiro nenhum. Abraço e bons investimentos.